Olá, boa noite. Que privilégio nós temos de voltarmos à série Segredos de Daniel e hoje no último encontro dessa série. Quantas bênçãos Deus tem nos revelado. A palavra de Deus é preciosa e é poderosa e hoje nós temos o privilégio de estudarmos o último capítulo do livro de Daniel. Então convido você a fechar seus olhos para buscarmos a face do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, chegou a hora em que vamos estudar a Tua palavra. Fala profundamente ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, o livro de Daniel é um dos mais preciosos livros da Bíblia. Nele, nós entendemos os planos de Deus para o futuro e Deus revela seu plano na história. Em parceria com o livro de Apocalipse, o livro de Daniel é um tesouro das Escrituras exatamente para revelar aquilo que nós chamamos de escatologia bíblica ou profecia. Então, nós somos muito abençoados com o estudo desse material. Nós já mencionamos aqui, e não custa relembrar, que o estudo profético deve ser pautado com os princípios da própria interpretação da profecia escatológica na Bíblia. Vamos recapitular alguns princípios. O primeiro e mais importante princípio de interpretação profética é o historicismo. E o que significa o historicismo? É entender que Deus revela seus planos a partir da história. Deus não posiciona uma profecia exclusivamente no futuro, nem exclusivamente no passado. Deus revela seu plano de amor ao longo de todo o processo histórico. Isso é historicismo. Algumas tentativas de interpretação das Escrituras posicionam algumas profecias de Daniel e Apocalipse no passado. O nome disso é preterismo. Então, toda tentativa de fazer cumprir, por exemplo, o chifre pequeno de Daniel 7, Daniel 8 em especial, em personalidades como Antíoco Epifânio, que foi um imperador ou rei do período macedônico, grego, portanto, no passado, é problemática porque a Bíblia mostra a revelação se cumprindo ao longo da história e não posicionada no passado especificamente. Há outros também que tentam ver o cumprimento profético posicionado no futuro. Então, vem algumas coisas que estão retratadas em Daniel aqui e em Apocalipse e pensam que o cumprimento disso tudo será só no futuro e nós estamos meio que num vácuo profético aqui. Então, entre preteristas e futuristas, está a interpretação correta das profecias, que é historicista, ou seja, Deus vai cumprindo ao longo da história, e nós enxergamos esse princípio, especialmente em Daniel capítulo 2, em que a cabeça de ouro é seguida do peito de prata, do quadril de bronze, das pernas de ferro, dos pés de ferro e barro e da pedra que vem esmiuçar toda a estátua. Daniel explica que cada parte da estátua representa um império numa sequência histórica. Depois Daniel 7 nos mostra isso, o mesmo tema, com os animais que vão se sucedendo uns aos outros, mostrando o fluxo histórico da profecia. Nós vimos isso também em Daniel 8, quando os dois animais, o carneiro e o bode, e os chifres ali, vão se sucedendo ao longo de toda a história, até que o juízo de Deus se estabelece para dar fim a essas atividades opressoras do povo, contra o povo de Deus. Então nós vimos no capítulo 9 de Daniel, na semana passada, como Deus explicou para Daniel aquilo que havia deixado Daniel impressionado no capítulo 8. Então, em certa medida, Daniel 9, embora tenha sido dado 13 anos depois para o profeta, é uma explicação da profecia do capítulo 8. Então, nós podemos basicamente estudar Daniel 8 e 9 meio que em paralelo, porque um explica o outro. No entanto, as profecias de Daniel não acabam no capítulo 9. Os capítulos 10 a 12 de Daniel também são, de novo, Deus recapitulando a mesma profecia dada em Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8, explicada em Daniel 9. Então, Daniel 10 a 12 é basicamente uma seção só profética, em que esses mesmos reinos, esses mesmos poderes se sucedem historicamente ao longo do tempo, com a resolução definitiva dos problemas do mundo. Então,
O capítulo 11 de Daniel é um capítulo que merece bastante atenção para que se entenda exatamente o que ele diz. Os códigos são complexos e mereceria muito mais tempo do que nós temos aqui para explicação. Nesse momento, então, nós vamos à culminância do livro de Daniel, no capítulo 12, quando Daniel nos revela elementos importantes do final, do ponto final do cumprimento profético. Após esses períodos todos, retratados na estátua, do capítulo 2, retratados nos animais, do capítulo 7, retratados nos animais e nos chifres, no capítulo 8, e também retratados pela sucessão de lutas entre o reino do sul e o reino do norte, em Daniel 11, nós chegamos a Daniel 12, que nos posiciona exatamente no fim, como cumprimento final ou como a exposição do que vai ocorrer no final dessa sequência profética retratada em Daniel 10 e 11, especificamente no capítulo 11. Então convido você a ler comigo o capítulo 12 para nós termos um panorama geral do último capítulo do profeta Daniel. Nesse tempo, que tempo é esse? No tempo de embate entre o reino do sul e o reino do norte, ou seja, no tempo em que se conflagrar o mundo inteiro contra o povo de Deus, em que os inimigos do povo de Deus estarão apostos para oprimir o povo de Deus, o que o livro do Apocalipse chama de batalha do Armagedon, quando o oitavo rei se levantar contra o povo de Deus para desferir o golpe fatal e tentar eliminar o povo de Deus da história da humanidade. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe. E Miguel, aqui é bom que se diga, é um símbolo para Cristo. Miguel é o próprio Jesus. Miguel se levanta, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo todo o teu povo, aquele que for achado inscrito no livro. Então, observe que aqui há alguns elementos muito importantes nesse capítulo. Primeiro diz que Miguel vai se levantar, mas vai se levantar quando? E por quê? Quando o povo de Deus estiver acossado e perseguido pelos inimigos do povo de Deus. E esta perseguição aqui é traduzida com a expressão tempo de angústia. O tempo de angústia será um período de severa perseguição que o povo de Deus vai experimentar após o fechamento da porta da graça. Quando as bestas, e Apocalipse 13 nos revela isso com detalhes, se levantarem para decretar um dia espúrio que as pessoas devem obedecer, haverá perseguição contra o povo de Deus. E o povo de Deus vai se insurgir contra isso e, batizado com o Espírito Santo, vai proclamar a todo mundo a mensagem da breve volta de Cristo e milhares vão se converter. Então, quando houver essa conversão em massa de centenas de milhares de pessoas, depois que todos que desejarem aceitarem e o Evangelho for pregado a todo mundo, haverá o fechamento da porta da graça. E após o fechamento da porta da graça, haverá um tempo de angústia e perseguição contra o povo de Deus, porque um decreto de morte será expedido contra o povo de Deus. É verdade que depois do fechamento da porta da graça, nenhum dos filhos de Deus morrerá, mas não significa que não haverá perseguição e angústia. Muitos serão perseguidos, todos serão perseguidos, estarão presos, angustiados. A acusação de Satanás será muito severa nesse período contra o povo de Deus. Nós estaremos fugindo das grandes cidades e haverá muita angústia. E é nesse tempo que se levantará Miguel, que é Cristo, para quê? Para defender seu povo, quando Satanás imaginar que ele terá capacidade de exterminar em definitivo o seu povo. O livro do Apocalipse, no capítulo 16, verso 12 em diante, no contexto da batalha do Armagedon, e o capítulo 17, 18 e 19 retratam essas cenas e explicam aquilo que Daniel está falando de maneira mais sintética aqui. Tempo de angústia, perseguição e sofrimento, e o levantamento de Miguel, que lá em Apocalipse aparece como um cavaleiro branco, cavaleiro montado num cavalo branco, em Apocalipse 19, que vem para defender o seu povo. E é dito que será salvo todo aquele que for achado inscrito no livro. E aqui é uma referência ao juízo investigativo, que é
tribunal que processa e condena os inimigos do povo de Deus, mas ao mesmo tempo perdoa os pecados confessados pelo povo de Deus e salva aqueles que se mantiveram fiéis a Deus com seus nomes escritos no livro da vida. O verso 2 nos diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aqui no versículo 2 de Daniel, do capítulo 2 de Daniel, Daniel nos diz algo muito interessante, que haverá uma ressurreição dupla no contexto da volta de Jesus, quando Miguel se levantar. Ele diz que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então, Apocalipse capítulo 1 nos lança um pouco de luz sobre esse assunto. O versículo 7 nos diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto os traspassaram. Então significa que esses textos estão dialogando. Quando Jesus voltar, haverá a ressurreição daqueles que o feriram para a vergonha eterna. Então a volta de Jesus é o momento em que os justos mortos são ressuscitados e se tornam glorificados e sobem ao céu com Cristo. Os vivos salvos são transformados no abrir e fechar de olhos, como o apóstolo Paulo nos explica em 1 Coríntios capítulo 15. Mas haverá também um grupo que vai ressuscitar não para subir, mas para ver aquilo que eles fizeram contra Cristo. E Apocalipse 1,7 nos diz que serão essas pessoas aqueles que traspassaram a Cristo. No entanto, o versículo 2 nos diz que os justos ressuscitarão para ver Jesus, que haverá um grupo de justos que ressuscitará para ver Jesus voltar, e é o que nós chamamos de ressurreição especial, aqueles que morreram na fé do terceiro anjo, ou seja, quando essa mensagem começou a ser pregada a partir de 1844 para cá, ressuscitarão antes da volta de Cristo, para ver Jesus voltar em glória, terão esse privilégio de ver sua esperança se concretizar. Os demais justos salvos ressuscitarão na volta de Cristo, e um grupo especial que aguarda a volta de Jesus, morreram na fé do terceiro anjo, vão ressuscitar para reencontrar com Cristo e vê-lo voltar nas nuvens do céu. O versículo 3 nos diz o seguinte: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito conduziram a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. O que o profeta está dizendo é o seguinte: que as estrelas que foram lançadas abaixo, como diz lá a profecia de Daniel capítulo 8, perseguidas pelo chifre pequeno, diz lá que o exército lhe foi entregue, e as estrelas do céu, como símbolo do povo de Deus, esse povo vai ressuscitar e vai voltar a brilhar com fulgor no firmamento. Essas pessoas que conduziram outras à justiça, que clamaram por justiça, como estrelas viverão eternamente, ou seja, estarão com Cristo para sempre no céu. O versículo 4 diz o seguinte: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. O que o profeta está dizendo aqui, ou está ouvindo de Deus aqui, é o seguinte: Daniel, tem coisas que você não está entendendo agora, mas no tempo do fim, as pessoas vão pegar o seu livro, selado e fechado agora, e vão abrir e vão entender. Isso se cumpriu com precisão na vida de um homem chamado Guilherme Miller, e no movimento millerita, e no resultante adventismo do sétimo dia, porque o livro de Daniel, que havia sido fechado, abandonado, esquecido, foi lido com muita atenção nas décadas que antecederam o ano de 1844, e houve um escrutínio desse livro, e o saber a respeito desse livro se multiplicou. Muita gente que pensa que esse saber aqui se refere ao conhecimento científico, não é isso. O que o texto está dizendo é que o saber, o conhecimento a respeito do livro de Daniel se multiplicaria antes da volta de Jesus, e isso se cumpriu décadas antes de 1844, e o adventismo do sétimo dia tem estendido esse legado de conhecimento sobre o livro de Daniel,
temos pesquisado profundamente esse livro, ainda não sabemos tudo, mas estamos buscando conhecer muito mais, e isso está cumprindo a profecia de que o saber se multiplicaria. Versículo 5 diz o seguinte: então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Então, um diálogo entre os anjos que estão conversando com Daniel. Lembra que esse diálogo também já aconteceu em Daniel capítulo 8, versículo 13. Os anjos conversam na frente de Daniel a respeito de quando as coisas se cumpririam. O versículo 7 diz o seguinte: ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, aqui temos de novo uma referência a um tempo profético, e isso é muito importante. A pergunta é: quando é que Jesus vai voltar? Quando é que Miguel vai se levantar para dar o galardão para o seu povo? E ele diz: olha, essas coisas só vão acontecer depois que a profecia de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo se cumprir. O próprio livro de Daniel já nos explicou, nos capítulos 7 e 8, que, especialmente no capítulo 7, que essa profecia de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1 ano, 2 anos e metade de um ano, e os anos são anos lunares, então 360 dias, esse período de 1 ano, 2 anos e metade de um ano se refere a 1.260 dias proféticos. E quando você pega o princípio de ano e coloca e aplica aqui, são 1.260 anos. Então, esse período de 1.260 anos, conforme nós estudamos, foi o período de supremacia papal, que começou em 538 depois de Cristo e foi até 1798 depois de Cristo. Então, o anjo diz aqui que Jesus voltaria após esse período. E 1798 já se cumpriu, então nós estamos vivendo o tempo do fim, o tempo em que Jesus vai voltar, é o tempo em que nós estamos vivendo, conforme a informação do anjo que vem da parte de Deus. Então ele diz que jurou que depois de 1798, ou seja, depois dos 1.260 anos de supremacia papal, o mundo veria em algum momento a volta de Jesus. Ele diz: e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Verso 8: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. O que ele diz é o seguinte: Daniel, nós já te explicamos muita coisa aqui. Então, sobre isso aqui, fica tranquilo que você vai entender depois, tá? Sela essas palavras, porque um dia alguém vai entender. Um dia alguém vai voltar, ou um grupo de pessoas vai se voltar para esse livro e vai compreender aquilo que você escreveu e que você não está entendendo agora. O verso 10 diz: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Olha só a promessa: os sábios vão entender isso daqui. É verdade que os ímpios vão trabalhar contra o povo de Deus, vão perseguir o povo de Deus, vão oprimir o povo de Deus, vão tentar abafar a voz do povo de Deus, vão tentar tirar a Bíblia da mão das pessoas, as pessoas vão se voltar para outras coisas, a política vai tentar se contrapor à palavra de Deus, mas os sábios vão entender o que está aqui, ou seja, aqueles que buscam a sabedoria divina, que se colocam nas mãos de Deus, entendem o que está escrito no livro de Daniel. Veja que promessa Deus está fazendo para você, que pode estar passando pela perseguição, pela provação, está sentindo os grandes problemas que a vida impõe. Você não está sozinho na história, o povo de Deus sempre sofreu assim, mas se você se mantiver ao lado de Deus, buscando conhecer a palavra de Deus, você será um sábio e vai entender aquilo que Deus está revelando. Então diz o versículo 11: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. É interessante que aqui, logo no finalzinho, o profeta Daniel acrescenta na sua profecia, ou o anjo acrescenta a Daniel, um período de tempo diferente daqueles que já tinham sido explicados. Lembra que eu falei para vocês, a profecia ela sempre recapitula,
ela enfatiza e ela expande. E aqui no final nós temos uma expansão, um detalhamento de que período? Desse período que nós chamamos de 1260 anos, que está aqui retratado no capítulo 12, quando se refere a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, o anjo explica para Daniel detalhes desse período. Ele diz o seguinte: olha, quando o sacrifício diário for tirado, isto é, quando o chifre pequeno tentar substituir a adoração a Deus por uma adoração fake aqui na terra, então isso significa, isso traduz aqui, ou explica a expressão tirada do sacrifício diário. O sistema papal de religião pretendeu anular o sacrifício diário que se processa no santuário celestial. Então, com o exercício da missa, a confissão auricular, os papas e os padres tiram o sacrifício diário da vida das pessoas, eles limitam o acesso das pessoas ao santuário celestial e oferecem uma adoração falsa para substituir o acesso das pessoas a Deus. Isso significa tirar o sacrifício diário. Então ele diz assim, ó, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora aqui é o templo fechado na mente das pessoas. Veja, o templo celestial não está desolado, ele está em atividade. Mas se eu e você não entrarmos nele, nós estamos em desolação. E a desolação foi instaurada aqui pelo chifre pequeno, o papado, que impediu e impede os fiéis dessa denominação e aqueles que estão sob sua influência, mesmo em outras denominações, de acessarem ao sacrifício expiatório de Cristo e a intercessão de Cristo no santuário celestial. Então ele diz, olha, quando isso acontecer, ou depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então olha só, nós tínhamos aqui um período de 1260 anos, mas ele diz, não, haverá 1290 dias. Esses 1290 dias, a interpretação para eles é que eles começam no ano 508 depois de Cristo e concluem exatamente no mesmo tempo em que termina os 1260 anos, ou seja, 1798. E por que vamos começar a contagem dos 1290 dias em 508? Exatamente porque em 508, Clove, o rei dos francos, ele lidera uma empreitada que possibilita que o papado se torne a religião oficial e que o papado receba domínio, melhor dizendo, receba domínio político e religioso. Então, aquilo que ocorre em 538, que é exatamente a tomada de um poder imperial pelos papas, só é possível pela intervenção de Clovis, esse grande cristão católico, rei dos francos, que abre caminhos para que o domínio papal se estabeleça. E é no ano 508 em que Clovis faz isso. Então, esse é o período que na profecia é chamado aqui de 1290 dias, ok? Depois no versículo 2 é dito o seguinte, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias, ou seja, um período ainda maior é colocado aqui. Então o período de 1335 dias também começa em 508, quando Clovis, o rei dos francos, faz essa abertura para que o papado se torne esse poder imperial absoluto. E se você contar 1335 dias a partir de 508, você vai chegar ao ano de 1844, quando o juízo investigativo começa no céu e Deus começa a julgar os pecados do chifre pequeno e dos inimigos do povo de Deus e atribuir justiça, santidade, perdão e misericórdia para o seu povo oprimido durante todo esse período. Então, os 1290 dias proféticos vão do ano 508, com a intervenção bélica de Clovis, o rei dos francos, até 1798, quando o chifre pequeno é julgado
Aliás, quando o chifre pequeno recebe uma ferida mortal, a cabeça, lá de Apocalipse 13, é ferida. O poder papal perde o seu poder imperial quando Nabucodonosor, ou melhor dizendo, Napoleão envia o general Berthier para prender o Papa. Então, o que acontece ali? A Revolução Francesa destitui aquele poder supremo que os papas tiveram desde 538. Poder esse que iniciou em 538, mas que teve realmente capacidade de se tornar amplo por causa da intervenção de Clovis, 30 anos antes, em 508. Então, o período de 1335 dias também começa com Clovis, o Franco, em 508, Clovis, o rei dos francos, em 508, mas vai até 1844. Por isso que o texto diz, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Por quê? Quando se cumpre os 1335 dias, começa o juízo de investigação no céu. E Deus chama o povo remanescente, estabelece um povo para pregar o Evangelho, as 3 mensagens angélicas, para anunciar ao mundo que Jesus vai voltar em breve e que o juízo se processa no céu. Então são bem-aventuradas as pessoas que surgem nesse período, basicamente assim que é interpretada a profecia, porque esses, a partir de 1844 para cá, esses serão aqueles que serão ressuscitados, por isso são bem-aventurados, antes da volta de Jesus, para vê-lo em glória. Todos os que morreram na fé do terceiro anjo, desde 1844 para cá, vão ressuscitar momentos antes, numa chamada ressurreição especial, para ver Jesus em glória nas nuvens do céu. Por isso, são bem-aventurados. Bem-aventurado que espere e chegue até 1335 dias, porque poderá ver Jesus voltar em glória. Os salvos de todos os tempos irão para o céu com Cristo, mas aqueles que aceitam a Cristo hoje, dentro desse período estabelecido aqui, não é? Até esse período, ou seja, quando se inaugura o tempo do fim definitivo, quando o povo remanescente surge para pregar a última mensagem, quem aceita essa mensagem, ainda que morra, será ressuscitado para ver Jesus voltar em glória. Isso é um privilégio inigualável, ver o cumprimento da nossa esperança. Os salvos de todos os tempos irão para o céu, mas eles serão ressuscitados, aqueles que morreram, depois que Jesus já voltou. Jesus volta e eles ressuscitam. Os que morrem na esperança da fé, da mensagem do terceiro anjo, ressuscitam antes e vão ver Jesus voltar, o maior evento da história, o cumprimento profético mais esperado da humanidade. O profeta Daniel termina assim seu livro com uma mensagem de Deus para ele, que é uma mensagem para todos nós. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel esperou muito que os judeus fossem tirados de Babilônia e levados para Jerusalém. Mas Daniel, com 86 anos, quando recebeu a revelação do capítulo 9, já não tinha mais idade para voltar para Jerusalém. O sonho de Daniel terrestre não se cumpriu. Porém, o anjo de Deus disse para ele o seguinte: Daniel, você não foi para Jerusalém terrestre. Sabe por quê? Porque você vai para Jerusalém celestial. Essa é a promessa de Deus para Daniel. Jerusalém celestial vai te receber um dia. Você lutou para que os judeus saíssem de Babilônia, mas Deus está te revelando um plano para tirar Babilônia do coração do povo. E você esteve em Babilônia, mas Babilônia nunca esteve dentro de você. Por isso, Daniel, não é para Jerusalém terrestre que você vai para Jerusalém celestial. Você vai descansar agora, Daniel, mas fica sossegado, que quando o fim chegar e Miguel se levantar para defender seu povo, você vai ressuscitar e vai subir para viver com Cristo para sempre. Ah, meu querido amigo, minha querida amiga, essa é a promessa de Deus para todos nós. Jesus vai voltar e nós poderemos entrar na cidade santa, Jerusalém celestial, que Jesus está preparando para todos nós. Vamos nos desapegar desse mundo passageiro, pernicioso. Não vale a pena viver aqui.
e vamos todos unidos nos preparar para receber Jesus quando Ele vier em glória e subirmos com Ele. Quando Ele aparecer nas nuvens no céu, nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos se estivermos vivos. Se por acaso descansarmos, nós seremos ressuscitados e transformados e subiremos para viver com Jesus para sempre. Passaremos 1000 anos com Ele na Cidade Santa e depois a Cidade Santa descerá, conforme nos explica Apocalipse capítulo 20. E aqui, nesse planeta transformado, viveremos para sempre com Cristo. Você deseja entrar em Jerusalém Celestial? Deseja, como Daniel, viver para sempre com Cristo? Deseja que essa promessa se cumpra em sua vida? Se esse é o seu desejo, quero convidar nesse momento, onde você está, a fechar seus olhos e orar comigo. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Jesus vai voltar em breve e as profecias vão se cumprir em definitivo. Os sinais já estão mostrando que em breve essa profecia poderosa se tornará palpável diante de nossos olhos. Nos prepara, Senhor, para esse dia. Nos faz como Daniel, que se angustiou para entender a Tua palavra. Tu revelaste para ele e ele desejou viver contigo para sempre. Tirou seus olhos de Jerusalém terrestre e concentrou seus olhos na Jerusalém celestial, onde ele entrará para viver contigo. Esse também é o nosso desejo. Tira nossos olhos desse mundo, tira nossos olhos de Babilônia, a Babilônia desse mundo, a sedutora Babilônia desse mundo, e coloca nossos olhos em Jerusalém. Tira os nossos olhos da terra, coloca nossos olhos no céu. Tira nossos olhos dos homens e do mal e coloca nossos olhos em Cristo. Esse é o nosso pedido, Senhor. Salva-nos para o Teu reino. Nós clamamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.